Isso aí, vai. Beleza. Bom, pessoal, então eu sou o Gustavo, estou fazendo essa consultoria com o pessoal aqui da AI Academy. Bom, o que a gente fez uma proposta aqui, né, para mostrar um pouco sobre, dado, né, a necessidade que a gente tem ali, né, de trabalhar, né, com essa, né, com Responsible AI, né, a gente tem uma das questões que a gente olha é justamente a questão do fairness, né? Ou seja, a gente garantir que o algoritmo ele fique justo, né? Que tem uma certa justiça na sua, tanto no processamento, né? Que pode ser o anterior, durante o processamento do algoritmo ou depois, né? Na hora de fazer a predição. Então, existem, né, algumas implementações, né? Uma delas é a da Microsoft, que eu vou mostrar aqui, que é o Fairlearn, tá? Mas existem outras implementações também, da Credo, né? Também tem algumas implementações, tá? Então, para esse universo de processamento Python com data frame, né? A gente tem ali vários, né? Bastante implementações aí que a gente pode já ir utilizando, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Duas técnicas, né? O Demographic Parity, né? E o Equalized Odds, tá? Dentre as que já tem implementado no Fair Learning, né? Então, só para a gente poder contextualizar o que seria, né? A gente pegar, a gente tem lá o nosso dataset, o nosso algoritmo, por exemplo, de classificação, né? E eu quero que ele tenha essa característica de fairness, ok? Então, quando a gente fala dessa característica de fairness, a gente precisa saber, né, em que contexto que a gente vai incluir, né, essa característica de fairness, tá? E para cada contexto, por exemplo, a gente tem ali uma métrica, né, diferente, né, uma abordagem diferente. Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre o Demographic Parity e o Equalized Odds, tá? Que esses caras eles são implementados no momento da calibração lá da predição, tá? A gente chama disso que são técnicas de redução, né? Que elas podem ser usadas para calibrar a previsão do modelo, tá? Então, tanto o Demographic Parity, o Equalized Odds e as outras técnicas, né, que podem ser aplicadas no pós-processamento, tá? Então, esse cara ele atua ajustando o limite de decisão, reajustando o peso, né? Ali com base na distribuição dos atributos protegidos, os atributos sensíveis que a gente chama. Okay? Então, basicamente, o Demographic Parity, okay, ele é uma métrica que ele visa garantir uma previsão, né, de um modelo, né, que seja independente de um grupo sensível. Tá? Quando a gente fala de grupo sensível, a gente fala assim, ó, temos uma variável, tá? Por exemplo, variável de raça, de gênero, né, que são conhecidamente como variáveis, né, que tem um grupo sensível. Então, um grupo sensível seria, por exemplo, gênero, a gente tem o gênero, por exemplo, masculino e feminino. Tá? Então, esse seria o grupo sensível, né? E o Demographic Parity tenta fazer com que o modelo ele se desassocie dessa correlação forte que pode haver, né, com esse grupo sensível, ok? Então, resumindo ali, o Demographic Parity ele tenta alcançar a probabilidade de uma certa previsão não depender ali daquele grupo sensível, né, tentando fazer essa justiça, né? Então, quando é que a gente vai usar, por exemplo, né, quando a gente quer, por exemplo, mudar o estado, né, atual, né, daquele problema e melhorar ele, né? Quando a gente quer que grupos minoritários, né, eles possam atingir a mesma chance de ser escolhido de grupos majoritários, tá? Um exemplo, né? Por exemplo, se a gente tem lá no processo de seleção de pessoas, tá? No caso aqui, coloquei para engenharia de software ou qualquer outra profissão, né? Que a gente tem ali mais homens que normalmente são escolhidos do que mulheres. Então, é muito comum do algoritmo ele tender a colocar uma probabilidade maior de escolher alguém do sexo masculino, para esse caso aqui do engenharia de software. Ou, sei lá, de moda, né? Vai tender, de repente, escolher alguém mais voltado para o sexo feminino, né? Então, o Demographic Parity tenta ali fazer essa equalização.
Okay? Então, existem ali, né, vários exemplos, né, para poder o algoritmo se desassociar ali daquele grupo sensível. Bom, já o Equalize Odds, ele é uma outra métrica, tá? Que também funciona, tenta direcionar o modelo para que ele funcione igualmente bem para diferentes grupos sensíveis, né? No entanto, ele é um pouco mais rigoroso na questão vamos dizer assim, da distribuição, né? Das escolhas, né? É um pouco mais rigoroso que a paridade demográfica, né? E ele tem vamos dizer assim, um uso um pouco diferente, tá? do Demographic Parity. Ele não foi projetado, né, para que a decisão de escolha seja igual que nem o Demographic Parity. Tá? Ele tem ali o Demographic Parity, né? A gente tem ali que a principal métrica que se olha no Demographic Parity é a taxa de seleção entre os grupos. Né? Por exemplo, que os grupos, no exemplo, do sexo feminino sejam tão bem escolhidos quanto os grupos do sexo masculino. Tá? O Equalize Odds tem um objetivo um pouco diferente. Né? Ele tenta fazer com que os dois grupos tenham as mesmas taxas de falso positivo e verdadeiro positivo. Ou seja, né, não é exatamente na taxa de seleção, mas garantir que as classes que forem escolhidas, né, tenham essas taxas, tanto de falso positivo como verdadeiro positivo, equalizadas. Tá? Então, essa é uma diferença. Então, a gente precisa sempre olhar, né, o problema em si para poder aplicar, né, diretamente ver a ênfase daquele problema e aplicar a métrica correta. Tá? Um exemplo aqui de aplicação do Equalized Odds é, por exemplo, se você tem ali um sistema em que você você quer, né, desassociar, né, por exemplo, a questão de escolha de reincidência, né, de reincidência para pessoas que tenham, que possam cometer crimes ou não. Tá? Então, é muito bom, muito positivo em que o algoritmo ele possa escolher exatamente de forma mais correta, ou seja, os verdadeiros positivos, né, para os dois grupos, né, o grupo que, né, tem uma tendência e o grupo que não tem uma tendência menor, né, então escolher de forma mais correta, né, nesse caso utilizando o Equalized Odds né, é uma forma legal de utilizar, né, essa métrica, tá? Entre outros exemplos, né? Bom, pessoal, então partindo aqui para, né, para a utilização do código, tá? Então, eu utilizei aqui o Fairlearn, que é da Microsoft. Então, super simples, só instalar esse cara, tá? Eu já fiz a execução aqui, que ele demora um pouquinho, né? Então, a gente vai utilizar aqui, pessoal, como o problema a ser verificado aqui, né, como estudo de caso, prever lá, por exemplo, se o indivíduo ele ganha acima ou abaixo, né, de 50 mil dólares por ano, tá? Então, esse é um dataset do próprio sklearn, ok? E sobre esse dataset, né, que ele já tem um seu viés natural, né, a gente vai dar uma olhada, né, como é que o Gradient Boosting pode classificar, né, fazer essa classificação das pessoas, né, que ganham mais ou menos, né, utilizando ali, tá, com e sem o Demographic Parity e o Equalized Odds para a gente poder entender, né, onde exatamente essas duas métricas, né, elas podem atuar, ok? Então, depois de um tratamento aqui dos dados, tá? Não vou entrar em detalhe aqui no tratamento dos dados, a gente tem aqui uma distribuição, por exemplo, tá? De pessoas, né, das pessoas que ganham acima de 50 mil. Então, esse aqui vamos dizer assim, é o dataset, né, real, que a gente vê que a gente tem ali, né, cerca de 30% dos homens no dataset recebem, né, acima de 50 mil, né, e um pouquinho mais de 10% das mulheres somente, né, recebem acima de 50 mil. Então, a gente tem ali uma disparidade, tá, bem visível, né, de
3 vezes, né, praticamente 3 vezes entre, né, o sexo feminino e o sexo masculino. Então aqui a gente já tem uma injustiça no próprio dataset. O dataset ele já tem essa, né, essa característica. Então se a gente for, né, pegar um algoritmo de classificação, né, ele vai herdar, ele vai absorver esse viés. Tá? Então, só para demonstrar, né, utilizando lá o Gradient Boost de forma bem simples, tá? Utilizando algumas métricas, né, para a gente poder visualizar a acurácia, o recall, tá? Que é justamente o recall para a gente poder verificar a questão dos falsos positivos, né, e dos verdadeiros positivos, tá? E o selection rate, tá? Que é a métrica que a gente utiliza para poder dar uma olhada ali no demographic parity, por exemplo, tá? Mas olhando aqui, né, o gradient boosting puramente, né, ele é aplicado a esse dataset herdado, né, com essa característica de fairness, né, no caso é unfair, né, a gente tem ali, né, algumas métricas que a gente pode ver, por exemplo, o selection rate, a gente vê naquele, o selection rate dele, né, a gente vê que ele herdou basicamente o comportamento, tá, do próprio dataset, ou seja, né, mais homens, né, e menos mulheres seriam selecionados, tá? O recall ficou ali, né, não teve uma diferença tão grande, tá, de verdadeiros positivos e falsos positivos, tá? E a acurácia ali, né, foi uma acurácia que, só para falar exatamente lá, né, para mulheres 93% e de homens 83%, uma média ali de 86% a acurácia, ok? Bom, se a gente quisesse colocar uma justiça nesse negócio, a gente pegaria aqui, então, o demographic parity, tá? Então, o demographic parity, né, como eu falei para vocês, ele vai tentar aplicar para poder, né, esse é uma, tanto o demographic parity como o equalized odds, eles são aplicados ali no momento, né, da predição, né? Por isso que a gente diz que ele está sendo usado em post-processing. Então, utilizando ali o demographic parity, vendo as mesmas métricas, a gente vê, né, claramente uma coisa, né, justamente o que ele, para o que ele veio, né, aquele objetivo que ele conseguiu cumprir. Ou seja, a taxa de seleção dele já mudou, né, e a gente consegue ver que tem ali uma equidade maior, né, de tanto homens como mulheres que seriam selecionados, tá? Aí vem aquela preocupação, mas em relação à acurácia, a acurácia também se manteve muito parecida, tá? A acurácia ali praticamente não mudou, tá? Ficou ali em torno de 86% a média, então a gente não teve uma perda na acurácia, né? E a gente, além de não ter a perda na acurácia, a gente teve um ganho no selection rate, tá? Mas, como a gente está trabalhando com o demographic parity, o recall, né, continua diferente, o recall, né? Na verdade, ele até piorou um pouco, o recall, tá? Ou seja, que não é o objetivo ali dessa métrica, e sim o objetivo do selection rate, ok? Então, se a gente pegar aqui, no geral, tá? Se a gente pegar aqui a taxa de seleção, né? De pessoas, né? Tanto o sexo feminino como masculino, no modelo original, tá? Ou seja, ali simplesmente utilizando o gradient boosting sozinho, a gente teria aí essa diferença bastante grande, tá? Ao invés de utilizar, né, o demographic parity como métrica, a gente tem ali, né, uma justiça maior ali, uma equidade maior, né, nessa distribuição do selection rate, ok? Bom, o equalized odds, né, como eu já havia falado para vocês, ele tem uma ênfase maior ali, né, em lidar com os falsos positivos, né, verdadeiros positivos. Então, se a gente aplicar sobre o mesmo problema, né, utilizando o gradient boosting, utilizando o equalized odds, tá, a gente tem o resultado vai ser diferente, tá, mas exatamente o que a métrica se propõe. A acurácia, ela se manteve, tá, se manteve praticamente a mesma coisa, ou seja, não mudou, tá. O selection rate continua, né, vamos dizer assim, continua ruim, né, em relação né, ao original e em relação ao demographic parity, mas o recall entre eles, que é justamente ao que a métrica se propõe, né, de, né, fazer uma equalização ali dos verdadeiros positivos e dos falsos positivos, tá? Aí ela atingiu esse cara aqui, esse equilíbrio, tá? Então, a gente tem ali, se a gente pegar o recall, né, entre o original, tá,
E o mitigado, a gente vê que, né, utilizando o equalize odds para esse caso, a gente tem um recall mais equilibrado. Ok? Então, pessoal, essas são as duas técnicas. Existem outras técnicas, tá? Né, para poder a gente utilizar esses algoritmos e obter ali, né? Só de fairness, né? Existem mais outras técnicas, tá? Então, por hoje, né? Apresentamos aqui o Demographic Parity e o Equalize Odds, tá? E é isso.